Caríssimos irmãos e irmãs, essa homilia em 3 partes. A primeira parte é o Evangelho de hoje. Você viu 2 modos de se encarar a ressurreição de Jesus. O primeiro modo são o das mulheres, que acolhem isso com alegria e levam essa notícia. A alegria, que vai ser uma palavra que vai marcar essa homilia, ela é a posse daquilo que se ama. Quando eu conquisto, quando eu tomo posse daquilo que eu amo, eu fico alegre. A alegria dessas mulheres, então, é essa posse, a certeza que Cristo ressuscitou. Se você ama algo que é passageiro, quando você toma posse disso, essa alegria também vai ser passageira. Um time de futebol, quando fica campeão, ele fica alegre. Domingo, quarta-feira tem jogo de novo, e é outra batalha, é uma alegria, mas é uma alegria que passa, porque aquilo que eles amam, aquilo que eles se gastam é passageiro. Quando você compra o seu carro, compra uma casa, há uma alegria, mas aquela alegria passa, porque esse bem é passageiro. Em Cristo não, é uma alegria que permanece. E uma das características da alegria que permanece é: você quer falar. Quando você faz a experiência do amor, da alegria, você quer contar às pessoas. São Tomás vai falar que o amor se comunica, o amor quer ser falado. É assim quando você se casou, é assim quando alguém é ordenado padre, é assim quando alguém se forma, quando nasce uma criança, enfim, você faz a experiência da alegria, do amor, você quer falar. Agora, todas essas coisas que o padre falou são alegrias passageiras. Se você de fato acolhe essa verdade de fé, que é a ressurreição do Senhor, essa alegria não vai passar, e o desejo seu de falar disso também não. É impossível alguém fazer a experiência do ressuscitado e guardar para ele. Essa falta de coragem que a gente tem de anunciar, de falar, dando desculpa de vergonha. Eu tenho vergonha de falar, eu tenho vergonha de anunciar. No fundo é porque não fez ainda a experiência do ressuscitado. Se a gente pensar bem, um padre, ele só se torna padre porque em algum momento da vida ele experimentou isso. E aí ele quer falar, ele quer anunciar aquilo que Deus fez na vida dele. Mas isso devia ser a todos nós. A experiência de se sentir amado. Veja, por muitas vezes essa palavra como ela é um chavão, a gente não percebe, mas de fato o amor venceu a morte. Primeiro, o amor dele era tamanho que não o segurou no sepulcro. E segundo, o amor dele por nós também é tamanho que não vai nos deixar no sepulcro. Isso é uma certeza de fé, e isso deve trazer a verdadeira alegria na nossa vida, que não é a alegria mundana do bobo alegre, mas é a certeza da ressurreição, a certeza de que a vida não acaba aqui. Todo velório que o padre vai, todo velório que eu vou, todos, eu sempre falo, se Jesus não ressuscitou, essa pessoa não existe mais. Ela vai virar pó, e agora com a morte, o corpo dela vai virar pó, porque ela mesmo já acabou. Então significa que você nunca mais vai ver essa pessoa, porque acabou.
Mas não é assim que a gente pensa. Jesus venceu a morte. Então, não acabou. Não acabou. O amor dele por nós também é tamanho que ele não vai deixar a gente acabar. É só você meditar isso, pensar isso, que a alegria vai brotar do seu coração. Esse desânimo, essa tristeza, muitas das depressões, não todas, mas muitas das depressões, tristeza, ansiedade, é porque a pessoa está olhando para cá só. Se ela olhar para cima, ela vai ter motivo de alegria e de esperança. Mas ao mesmo tempo você viu que dividiu, que muita gente, como ainda hoje, e por muitas vezes dentro da igreja, ainda não fez essa experiência de Jesus ressuscitado, e ainda coloca dúvida, e ainda questiona, ainda cai em soberba, ou soberba intelectual, achando que é historinha. E você viu a malandragem aqui dos fariseus. E se você olhar bem, essas pessoas que duvidam da ressurreição, você vai encontrar também um certo tipo de malícia, de malandragem para adulterar aquilo que é boa nova. Pensa só o tanto de gente que morreu no começo do cristianismo. Ninguém morre por uma mentira. Se os apóstolos tivessem roubado o corpo, alguém ia falar. Na hora que aperta, na hora que é torturado, na hora que corta o membro, que vai cortar a cabeça de um irmão, na hora que vai matar a esposa, vai matar o filho, a pessoa ia falar. Por que ninguém falou? Porque não tem como negar aquilo que eles viveram, que eles viram. A malícia é tão grande que, veja, que os soldados, eles vão e falam lá para o chefe dos fariseus, veja, eles falam assim: olha, nós vamos dar um dinheiro para vocês, e vocês vão falar que vocês estavam dormindo. Presta atenção, até hoje, quem serviu o quartel sabe, até hoje, se o soldado estiver dormindo na guarita, o oficial do dia, o tenente que está passando ali, visitando as guaritas, ele não pode colocar, se ele colocar na ficha do soldado que ele dormiu na guarita, ele tem que ser expulso. É uma infração gravíssima. Então, quando o soldado dorme na guarita, para não expulsar o cara, coloca assim, ó: estava desatento no seu turno, para dar uma quebrada, para dar uma aliviada, porque se pôs que estava dormindo, vai vir um processo que vai expulsá-lo. Até hoje é assim. No tempo de Jesus, um soldado romano que fosse pego dormindo no seu turno era morto. Veja a malandragem, eles preferem mentir por conta do dinheiro e dizer que estava dormindo. E olha os fariseus, olha como os fariseus falam: dizei aos discípulos dele que foram durante a noite e roubaram o corpo, enquanto vós dormis. Com certeza os soldados perguntam: mas se não vai falar que nós estamos dormindo, nós morre. Se o governador ficar sabendo disso, não resolvemos uma parada com ele. Deixa com nós que a gente resolve. Vocês vão resolver? Vamos. Então pegaram dinheiro e foram embora. Até hoje tem gente adulterando, mentindo, ganhando dinheiro em cima do Evangelho da ressurreição. A pergunta então nessa primeira parte é essa: eu de fato tenho vivido uma verdadeira alegria?
Há motivo real para o desânimo? Há motivo real para essa tristeza que não sai do meu peito? Não estou falando de tristeza quando você perde alguém, quando acontece uma injustiça. Eu estou falando dessa tristeza presente na vida de certas pessoas, que parece que não sai, sabe? Lembra do desenho? Ó dia, ó céu. Se pergunte hoje, se eu acredito no ressuscitado, há espaço para isso na minha vida? Se eu me vejo assim, é porque eu estou esperando o amor aqui embaixo. E aí você está esperando um amor que vai passar. Segunda parte, Papa Francisco. Se você fazer um levantamento das duas palavras que o Papa Francisco mais falou, misericórdia e alegria, ele deixa esse legado para nós, primeiro da misericórdia, o Papa que mais falou da misericórdia, ano da misericórdia, documentos falando da misericórdia, documentos mostrando o quanto que Jesus era misericordioso, o seu lema de Papa, tudo isso apontando para a misericórdia. A palavra misericórdia, no latim, significa assim, ter o coração do que sofre. Uma coisa é ter dó, outra coisa é ter misericórdia. Você vai lembrar a parábola do bom pastor. As pessoas passavam, viram aquele homem no caminho, que tinha sido assaltado, estava quase morto, e tinham dó, pena, mas seguiam o seu caminho. A misericórdia se coloca no lugar. Quando você passa por alguém que está caído na rua, alguém que está enfermo, alguém que está sofrendo muito no casamento, se você olha e vê a tristeza daquela pessoa, mas segue o seu caminho, você teve dó. Dó não é sentimento, não é algo cristão, é algo humano, simplesmente humano. Mas se você tem de fato um sentimento cristão, você vai ter misericórdia, você vai se colocar no lugar. Esse homem que está caído na sarjeta podia ser meu pai. Esse homem que está caído na sarjeta podia ser eu. Essa enfermidade podia estar comigo. Esse casamento destruído podia ser o meu. Eu me coloco no lugar, e aí é impossível você ficar de mão atada. Foi o que o samaritano fez, e foi o que o bom samaritano Cristo fez por nós. Ele não teve dó, ele teve misericórdia. Se você prestou atenção na segunda leitura de sexta-feira, vai falar do rebaixamento de Cristo. Ele se humilhou até a morte, e morte de cruz, ou seja, ele foi no mais fundo nosso, foi tratado como um ladrão, como um bandido, para que a gente tivesse vida de novo. O Papa Francisco, ele nos ensinou isso. Cada papa, cada padre, cada bispo e cada papa, ele traz um elemento de Cristo. Nenhum padre, nenhum bispo, nem mesmo nenhum papa, por mais santo que seja, é capaz de revelar toda a face de Jesus. Mas a junção das virtudes dos padres, dos bispos, dos papas, aí sim, cada papa revela algo de Jesus. E a primeira coisa que o Papa Francisco mostrou foi misericórdia. Bateu na tecla e falou tanto da misericórdia. Toma cuidado por aquilo que você escuta na internet. Daqui a pouco o padre vai falar disso.
Ele usou de misericórdia para que agora, nesse dia, Deus tenha misericórdia dele. Não é estranho a gente pensar assim: nossa, a gente está rezando pela alma do Papa, porque todos nós precisamos da misericórdia, gente. Ninguém se salva por mérito, todos nós precisamos da misericórdia de Deus. Quando vai se enterrar uma pessoa da família real da Áustria, é feito assim, para fazer a missa de corpo presente. Vem a procissão com o corpo daquela pessoa que foi um rei, que foi um príncipe da família real deles, e quando chega na porta da igreja, a igreja está fechada. Aí uma pessoa lá, um duque, um conde, vai lá e bate na porta. O frei que está dentro da igreja pergunta: quem está aí? E aí o duque fala: fulano de tal, rei, e começa a falar um monte de título que aquele cara tem. A hora que termina, o cara de dentro fala assim: não conheço, não o conheço. Bate uma segunda vez, fala um monte de título: não conheço. 5 vezes bate, e 5 vezes títulos, e 5 vezes o homem que está lá dentro: não conheço. Na sexta vez, fala-se: quem está aí? Aí fala o nome da pessoa e diz assim: um pecador que pede a misericórdia de Deus. E aí abre a porta. Por isso que a gente reza também pelo Papa. Um pecador que pede a misericórdia de Deus. Com certeza está no céu, porque Deus deixa sinais, não é? Pensa só, você falecer no domingo da Páscoa, ou na segunda da ressurreição, que seja, 8ª de Páscoa, em alguns países, a segunda-feira é chamado, rezado pelo anjo da ressurreição. É um sinal de Deus. Deus deixa sinais naqueles que são fiéis a Ele. Se você lembrar, o Papa João Paulo II morreu no domingo da misericórdia, e assim por diante. Deus vai deixando sinais. Então, cada Papa, ele mostra algo de Deus para nós, de Cristo para nós. Primeira coisa que o Papa mostrou: misericórdia. A segunda coisa, alegria. Pega os documentos do Papa e vê também a alegria do Evangelho. Alegrai-vos, exultai-vos e alegrai-vos. Documento que fala da santidade, que é belíssimo, que vale a pena. O último documento, a última encíclica, que é a do coração de Jesus, que a gente estudou aí no começo do ano, também fala da alegria de ter o coração de Jesus. Hoje, mais do que nunca, o Papa Francisco está alegre. Lembra o padre falou? O que é alegria? Tomar posse daquilo que se ama. Se eu amo algo que é eterno, a minha alegria é eterna. Que Ele lá do céu já possa interceder por nós, pedindo que tenhamos misericórdia, que a gente aprenda a viver misericórdia, não palavreado, não julgamento, nesse tempo de tanta divisão dentro da igreja. E uma verdadeira alegria, aquilo que ele escreveu do jeito dele, não é? Tanta gente dentro da igreja com cara de vinagre, com cara de velório, com cara que parece estar chupando limão. Quanta gente azeda dentro da igreja. Que alegria que é essa? De novo, não é esse povo alegre, mas a gente olha para o povo nosso e vê esse desânimo, essas picuinhas, esse diz que vai envenenando e deixando todo mundo, cada um por si mesmo dentro da igreja, e sem a alegria de encontrar o irmão, de vir na casa de Deus, de ter sua família, de ter seu emprego, de estar vivo. Misericórdia e alegria, as duas grandes heranças do Papa Francisco. Por tudo isso a gente tem que dizer ao Papa: obrigado.
Terceira coisa, o que vai ser daqui para frente? Fica Gélis, está tudo na mão de Deus. Vão ser 9 dias de luto, 9 dias que os padres vão citar Papa Francisco na missa, e que a gente vai intensificar nossas orações, como o padre falou. Quem está aí? Um miserável, um pecador que pede a misericórdia de Deus, e nós vamos pedir por ele. 9 dias. Passados esses 9 dias, dá um tempinho lá para o 15º, 17º, 20º dia, começa o conclave para a eleição do próximo Papa. Presta atenção, que já tem um monte de gente falando bobagem na internet e na televisão. Primeiro assim, quem vai escolher o próximo Papa é o Espírito Santo. Porque tem esse cardeal que é mais político, tem mais esse que é mais moderado, tem esse que é mais progressista, tem esse que é mais conservador, que a igreja precisa disso, precisa daquilo. Vai estudar a história da igreja e vai ver o quanto que Deus surpreende. O quanto que Deus surpreende. Há uma frase comum nesses tempos que é assim: aqueles que entram Papa no conclave saem cardeal. Ou seja, aqueles que entraram já com a certeza que iam ser, não foram. Porque quem está conduzindo sempre é Deus. E a gente tem que acreditar nisso. Para deixar que aquela bobagem desse filme que fizeram. A gente não pode ser ingênuo, achar que todo mundo é santo lá. Mas a nossa fé vai dizer que quem conduz tudo é o Espírito Santo. Vai vir um Papa que for necessário para a igreja. Não vai vir um Papa conforme você quer. Eu quero um bonitão. Eu quero um gordinho. Eu quero um conservador. Eu quero... Você pode querer o que você quiser. Vai vir um Papa conforme Deus quer, conforme a necessidade da igreja. Nem eu, nem você sabemos a necessidade de toda a igreja. Eu fico tiririca com essa turminha aí de computadora, fica atrás de computadora, que quer julgar a igreja, dizendo que a missa nova não vale, que o Concílio Vaticano II foi falso, não sei o quê. O cara do computador dele se acha no direito de julgar a igreja de Deus de 2000 anos com 21 concílios. Ele sabe o que é missa, ele sabe o que é um concílio, né? Ele sabe qual é o Papa que precisa. Presta atenção, vai ter um monte de gente no YouTube falando de tudo. Na televisão, pior ainda. Você só vai rezar e pedir para que a coisa aconteça conforme a vontade de Deus. O Papa, se você pegar do Vaticano II para cá, o único que era mais ou menos certeza era o Bento. Tanto que o conclave do Bento foi rapidinho. Mas João 23, que é o que convocou o concílio, assustou todo mundo. Papa Paulo VI, né, mais ou menos, mas João Paulo I foi uma surpresa. João Paulo II, então, é Deus que está conduzindo. Chegou uma hora no conclave de João Paulo II que empacou. Tinha 2 cardeais lá que empacou, não ia nem para frente nem para trás. Aí, a gente tem que pensar em outro nome, não vai sair disso. De repente pega alguém que a princípio seria um desconhecido, e foi quem foi, João Paulo II. O do Bento estava mais ou menos certo, porque o legado de João Paulo II foi muito grande, né? Mas Papa Francisco, lembra que a turma falava? Vai ser isso, vai ser aquilo outro. Eu lembro que eu estava na Cristo Rei, e a gente estava com uma televisão velha lá, sem antena, e começou a falar assim, aí abemos Papa, não sei o que, aí um chuvisqueiro, você não vê quem que é, pelo amor de Deus.
Depois era que falou Papa argentino. Você imaginava? Não, você pega a lista lá. Estava o nome dele no meio, mas nem lembrava, eram os italianos, os europeus. Toma cuidado para você não entrar nessa fofocaiada eclesiástica e querer um Papa à sua imagem e semelhança. Você precisa de um Papa segundo o coração de Deus, porque daí ele vai nos corrigir, vai nos impulsionar, vai falar o que tem que falar. E Deus nunca falhou nisso. De novo vou alertar, se eu vi gente com conversinha de internet e televisão, de mim vai tomar piada. Vai vir um Papa que vai voltar a missa tridentina. Vai vir um Papa que vai liberar tudo, pode casar, não sei o que, aborto, não sei o que. Se vir do meu lado, vai tomar. A gente vai rezar para vir o Papa que a igreja precisa, e é isso que Deus vai dar para nós, como foi João Paulo, como foi Bento, como foi Francisco. Canta os oferendas.